Seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Você que veio aqui assistir o podcast Mosaico da Igreja Bethesda Brasília. Nós estamos aqui discutindo hoje o capítulo 2 do Chesterton, do livro Ortodoxia. Esse livro bem aqui, ó, Ortodoxia. Hoje é o nosso episódio 3. Apesar de ser capítulo 2, episódio 3. E nós temos aqui conosco um convidado ilustríssimo, que é o Fabrício Mota. Como é que você está, meu amigo, meu irmão, meu pastor querido do meu coração? Ô, meu irmão, que alegria estar aqui com você, na presença de todos esses ouvintes aí, esses milhões de ouvintes possíveis, potenciais, né? Prazer estar aqui de volta. Bem, ainda mais na sua companhia, meu irmão, que é um amigo tão valioso, tão precioso para mim. Obrigado. Pois é, temos uma infeliz coincidência aqui, porque caiu para você o capítulo chamado O Maníaco, né? O que você tem a dizer sobre isso? Foi uma escolha proposital do seu pastor? Como é isso? Ai, ai, obrigado. Realmente faz muito sentido. Me identifico muito, muito mesmo. Mais do que você imagina, inclusive, viu? Com o título do capítulo. E à medida que a gente for conversando sobre isso, sobre o que significa ser um maníaco nesse contexto, você vai ver que realmente, eu- pelo que você me conhece, muitas vezes eu demonstro ter traços de maníaco. Olha, cara, eu não sei não, viu? Mania não costuma se chamar virtude de mania, né? Então, maníaco é o camarada cheio de, né? Maníaco é o cara cheio de manias, né? Você é um camarada cheio de virtudes. Homem de Amém. Deus. Recebo como profecia para minha vida. Bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, então o Chesterton vai começar esse capítulo aqui falando sobre esse tal maníaco, né? Ele conta uma história. Você pode contar pra gente essa história, Fabrício? Eu posso tentar. Não tão bem quanto ele conta, né? Mas ele fala de uma experiência que ele teve conversando com um editor, que ele chama de diz que é um editor próspero, né? Alguma coisa do tipo, né? Uma pessoa bem-sucedida. E que esse editor, ele cita uma frase em determinado momento da conversa, falando que eu não vou reproduzir exatamente a frase, eu poderia buscar aqui, mas o sentido da frase é que aqueles que confiam em si mesmo realizam grandes conquistas, né? Realizam grandes coisas, né? Então, aqueles, né, colocando a confiança em si mesmos, né? E aí, nesse momento em que ele ouve essa frase desse tal editor, ele levanta a cabeça e vê passando um ônibus, né? E o ônibus estava escrito como destino Hanwell. E aí na nota de rodapé explica que é o nome de um hospício, né? Que nessa localidade tem um hospício e as pessoas, né, quando ouvem falar em Hanwell, eles lembram justamente desse hospício. E aí ele responde para esse editor e amigo dele e as pessoas que baseiam suas vidas, né, em si mesmos, em acreditar em si mesmos, que pautam suas vidas nisso que o editor colocou como uma verdade, tem Hanwell, estão dentro desse ônibus, né? Indo para Hanwell. Tem Hanwell como seu destino, tem um manicômio como seu destino. Então ele começa contando essa experiência que ele teve e, e aí ele continua. Enfim. Cara, isso é incrível, né? Parece mentira, né? Porque não é possível que isso aconteceu. O cara tá ali, né, conversando, aí o camarada chega e fala: olha só, ele comentou, né, sobre alguém. Esse cara acredita em si mesmo, ele vai dar certo, como você falou aí. Aí, de repente, passa um ônibus, né, para um hospício, para um hospital psiquiátrico, e a pessoa, enfim, vem toda a explicação do capítulo. Cara, isso é incrível. Então, Fica. a coincidência, na verdade, de passar. Não é que fosse uma coincidência, não é que tenha sido uma coincidência passar um ônibus escrito Hanwell,
Mas é que quando passou o ônibus, ele imediatamente fez a associação, né? Então, assim, podemos considerar talvez que o Espírito Santo ali falou, olha, tá, deixa eu te dar um caminho aqui a respeito disso, né? E ele fez os links. Poderia ter sido outra coisa, né? Enfim, eu não vou nem conseguir pensar em outras coisas que poderia ter sido, mas ele poderia ter feito esse link ter feito outras analogias aí, mas passou um ônibus escrito, né, com destino a um manicômio e ele, na hora, teve esse insight. Cara, amém. Eu creio. E essa perspectiva da realidade, né? Ele traz muito isso, né, nos livros dele. Só para compartilhar, tem um livro dele que se chama Tremendas Trivialidades, que são capítulos curtíssimos, que na verdade eram crônicas, isso pode ser chamado de crônicas, mais uma espécie de crônica, né, da vida dele, do dia a dia, experiências dele, que ele, muito parecida com essa, ele desenvolve, né, todo um texto, toda uma reflexão, cara, rica demais. E aqui, imagina, né, um ônibus cheio de pessoas que acreditam em si mesmas, elas não estão ali dentro porque elas têm dúvidas, na verdade, elas estão ali dentro porque elas têm muitas respostas, né? E aí, é, eu queria te fazer uma outra pergunta. É A gente interessante está. parar para pensar que nesse grupo de pessoas, se talvez em boa parte, se não na totalidade delas, você vai encontrar olhares muito seguros, né? Olhares muito confiantes, né? Então, essas são pessoas que, se elas acreditam em si mesmas, elas realmente. O fato de você acreditar em algo que você considera sólido te torna com um olhar sólido, te torna, né, independente se você está acreditando em algo sólido ou não. Esse é o ponto, mas a gente vai falar sobre isso depois. Caramba, que legal, cara. E essa ideia de ter, né, um foco, né? Você tá ali focado em alguma coisa, você tá. Para quem olha de fora pode estar alienado, né? Mas para ele não, ele sabe muito bem o que ele quer, ele tá focado até demais. Mas olha só, isso me faz pensar no seguinte, ainda dentro dessa frase, né? Sobre acreditar em si mesmo. A gente está numa época em que tem muitas vendas aí de autoajuda, né? É, Ao mesmo tempo, o coaching, né? Essa coisa da realização pessoal e tudo. O que essa galera quer dizer com isso, hein? O que seria esse acreditar em si mesmo para pessoas que estão vendendo esse tipo de livro, que estão fazendo esse tipo de treinamento, né? Que é o coaching ali pessoal e tudo. O que seria esse acreditar em si mesmo? Eu não sei se continua assim, mas eu acredito que continua, mas os livros que mais venderam, né, nesses últimos anos, né, foram livros de autoajuda. E aí é complicado você pensar sobre isso, né? Que se você tá, sei lá, numa situação que você não consegue sair, assim, você está sozinho dentro de um buraco profundo que você não consegue escalar as paredes, e aí você se autoajuda. Como é que você vai fazer? O que que você vai fazer? Vai cavar. O máximo que você pode fazer é cavar. Então, assim, você vai cavar para algum lugar, ou vai cavar para o lado, enfim, né? Assim, mas o fato é que a chance de dar ruim é muito grande, né? A chance de dar ruim é muito grande. E, e a gente sabe que, assim, esses coaches, na verdade, porque a gente tem também diversos tipos de coach, né? Assim, acho que começou com um tipo e eles foram se diversificando, né? Tipo Gremlins, assim, né? Molhou, aí saiu um com topete diferente e tal, enfim. Sem alusão a ninguém específico. Talvez você lembre de algum, assim, mas não é disso que eu estou falando, tá? Não estou falando de ninguém específico, não. Mas o fato é que, assim, tem várias vertentes, né? E algumas, inclusive, que caminham para o lado bíblico. E eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, mas por conta dos objetivos e tal, enfim. Mas tem inclusive algumas pessoas, alguns coachings que fazem de Deus
o, o seu pilar, o pilar de uma ideologia de autoajuda. É meio complicado isso, né? Mas que no fundo, acaba sendo uma autoajuda mesmo, acaba sendo pessoas que buscam fazer as coisas por si próprios e não buscam realmente no cerne da Bíblia Sagrada o que é importante para ter uma vida de paz e de alegria segundo os preceitos bíblicos. Então, hoje em dia nós temos muito isso, realmente, coachings e coaches, né? E, e, e pessoas que acreditam na validade dessas filosofias e ideologias aí. Cara, então, você já foi aí numa profundidade que eu pensei que a gente ia ficar aqui em um lado e o outro. Porque, em primeiro lugar, o Chesterton já começa criticando isso, né? Cara, acreditar em si mesmo vai fazer você entrar naquele ônibus, você vai para um hospital psiquiátrico. E assim, hoje a gente vê que muitas pessoas, eu fui um dia desses numa clínica, a clínica lotada para questões de neurologia, e a clínica tinha várias outras situações, mas o nome da clínica, a especialidade principal da clínica, eu, por exemplo, estava indo para o endocrinologista, né? Mas tinham várias pessoas lá. Eu pensei, será que isso aqui é tudo pessoa que está com algum problema psiquiátrico, né? E eu fico pensando nisso que você falou, né? O quanto que essa nossa cultura de acreditar em si mesmo tem gerado problemas, né? É importante, assim, como que o Chesterton traz para a gente isso como algo da modernidade, né? Essa modernidade que recusa as crenças, que recusa o tradicionalismo, que tenta a todo custo o progresso pelo progresso, negando essas tradições, e isso vai, né, acontecendo é, de que as pessoas vão abraçando essa cultura. Hoje, a gente já está no pós-modernismo, né? E a gente já começa a ver esse resgate de novo, né? Das crenças, do que é tradicional, de uma ortodoxia, mas ainda se tem muito desse pensamento, né? Moderno. E aí você trouxe ele, então ele já de cara já traz esse problema, né? De acreditar em si mesmo, e você já trouxe outro problema aí, né? Que é o quanto que esses livros, né? Esse pensamento coach aí, de autoajuda e tudo mais, é uma coisa sem sentido, porque a gente acaba não tendo, né? A gente já esgotou nossos recursos, né? Para onde a gente vai, né? A gente precisa do outro, né? A gente precisa de sair, achei muito legal isso. Mas aí o editor de sucesso que ele fala aqui, ele responde assim: bom, Chesterton, se um homem não deve acreditar em si mesmo, ele deve acreditar no quê, então? E aí? O que você responderia? Aí nós temos um livro inteiro para responder essa pergunta, né? Mas eu poderia comentar a respeito disso que o homem que confia em si mesmo é assim, é uma pessoa sozinha, enfim, porque todo mundo tem problemas, né? A pessoa ser o herói da sua própria história é complicado, porque todos nós temos nossas fragilidades, então, com certeza haverá momentos em que nós não vamos estar ali para nós, entende? Nós não vamos ser suficientes para nós. E esses momentos, na nossa experiência, na experiência de quem se propõe a refletir a vida, são muito frequentes, né? Assim, e cada dia se torna mais visível isso. Você deu esse exemplo, né, das pessoas, da quantidade de pessoas que procuram atendimento em busca de solucionar as questões internas e tal. Eu acho legal, assim, acho que é um profissional muito valioso, né, que cuida dessa área e mais do que nunca essencial. Mas é uma questão diagnóstica da nossa sociedade perceber que a cada dia existem mais pessoas ansiosas, cada dia existem mais pessoas com problemas, né, de de não se sentirem realizados na vida, de não se sentirem realmente
com propósito na vida. E, para mim, pelo menos, é muito fácil enxergar que isso decorre do fato delas estarem vivendo suas vidas focadas em si mesmas. Se eu sou o herói da minha própria história, se eu sou autossuficiente, eu não preciso da coisa mais importante que nós sabemos que o homem precisa, que, assim, que é realmente da regeneração e da restauração dessa comunhão com quem realmente tem a condição, que tem tudo o que nós precisamos. E aí o homem vai se tornando cada vez mais pobre, cada vez mais sedento e se iludindo. Parece que é aquela criança que está, sabe, com o armário cheio de balinhas, doces, chocolates, e aí vai comendo aquilo e nunca tem fome, sabe? Nunca tem fome, mas está ali. Aí sente uma dorzinha de barriga, não, mas eu tô legal porque eu tô feliz porque eu tenho tudo que eu preciso aqui, sabe? E na verdade está só enchendo o seu corpo de coisas que não fazem bem, está enchendo, né? E uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar dor de barriga, uma hora vai, sabe? Aquilo vai sair de uma maneira muito ruim. E aí eu faço analogia para dizer que isso vai sair e para a sociedade como um todo de uma maneira muito ruim e não vai ter bons efeitos. Imagina a sociedade toda passando por isso, né? Quanto mais pessoas nós temos na nossa sociedade com esse tipo de filosofia, mais a nossa sociedade como um todo fica doente e o pior é que são pessoas que acreditam de alguma forma no que estão dizendo, mas estão acreditando numa mentira e, enfim. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que o que nós precisamos não está em nós. O que nós precisamos foi cortado o canal que nos trazia tudo que nós precisávamos para sermos felizes, satisfeitos, termos uma vida plena. Esse canal foi cortado um dia e se a gente não entende isso, a gente nunca vai correr atrás de reconstruir esse canal ou de encontrar novamente esse canal. E a gente sabe que esse canal foi reconstruído na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Cara, que maravilha. É isso mesmo. E você já está encaminhando aqui para a próxima pergunta, porque o que parece é que todo esse novo diagnóstico que a gente tem, né, na medicina, vai mostrando que, na verdade, nós não somos esse herói de nós mesmos, nós somos doentes, nós estamos doentes, né? Eu até falei aqui, eu estava lá, mas eu não estava lá para clínica psiquiátrica, eu estava vendo um endócrino, mas eu poderia muito bem estar, como já fui, né? Já fui atendido por questão psiquiátrica, já fiz terapia, e assim, volta e meia eu preciso desse acesso. Mas há um tempo atrás a gente não tinha, né, esses diagnósticos e muitas vezes sofria muito mais. E aí a próxima pergunta é a seguinte: ele traz aqui uma situação e fala que existe certas maneiras de limpar a sujeira, como por exemplo, ele não fala esse nome, mas provavelmente ele está falando da água benta, né? Ele é católico, né? Então ele diz que existe uma água que pode ser até questionada, né? Se limpa mesmo ou não a sujeira, né? Mas que a sujeira não pode ser questionada. E a gente acabou de falar isso, né? O fato da gente perceber nossa fraqueza, nossa debilidade mental. Como assim mental? Nós não somos tão racionais, né? Mas deu problema, a máquina deu problema. Ó. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito, tenho que cuidar, né? Não é mais o meu corpo apenas que padece, a mente, a psicanálise está aí, né? E tantos diagnósticos estão aí. E aí ele também cita um outro exemplo, ele cita essa questão da água, né? E ele cita também a questão de um gato, se alguém chega e machuca um gato, existem duas possibilidades. Ou Deus não existe e permite acontecer coisas horríveis, como
alguém machucar um bichinho inofensivo, ou essa relação, como você trouxe, né, da cruz, que nos religa a Deus, não está sendo aproveitada, e o homem está sendo mal, né? Mas, ele diz, eu queria que você comentasse, as pessoas, ao invés de escolher uma dessas duas possibilidades, dizem que, na verdade, o gato não existe. O gato não está esfolado, o gato não está ali. E quando ele fala isso, ele não está falando só dos materialistas, que ele tanto critica aqui, dos racionalistas, né? Dessa questão de que você resolve todo o problema com a mente, mas além, os próprios teólogos, né, da modernidade também fazem isso. O que quer dizer com isso, meu querido? Quando você nega, na verdade, assim, quando você nega a água, melhor, desculpa, quando você nega o gato ou você nega a sujeira, né, ao invés de trabalhar, você não consegue negar algumas outras questões, você busca eliminar aquilo que mais tá indo de encontro à sua filosofia de vida, à sua ideologia. Então você tenta matar toda a história, tirando, né, as coisas que realmente dão sentido à história. A gente vê isso acontecendo frequentemente, né? Assim, na nossa sociedade, você falou dos teólogos, inclusive, existe uma necessidade do ser humano de buscar conforto, de buscar comodidade, né? O ser humano ele quer tá buscando sempre a posição mais cômoda e, e na verdade assim ter a visão do pecado, entender que o pecado faz parte da nossa vida e que é algo que precisa ser extirpado, que é algo que precisa ser, sabe, renegado, é incômodo, não é fácil, sabe? Entender que o pecado habita em nós não é simples, né? Então, para o homem que quer ser o grande herói perfeito, assim, não cabe, não cabe. Então é mais fácil você negar a sujeira, né? Então é mais fácil você negar os problemas, sabe, do que você realmente lidar com eles. E aí você encontra outros problemas com os quais você acha que pode lidar melhor, você encontra outros problemas que talvez você consiga resolver sozinho, só que você está tirando, você está negando o principal problema. Você não está resolvendo o que realmente está adoecendo a sua vida, né? A sua alma e a sociedade como um todo. E aí você vai criando outros probleminhas que vão estar ali em torno, né, da sua vida e tal. Você vai criando probleminhas. Eu acho interessante porque ele fala sobre essa questão dos contos de fadas, né? E sobre os heróis e tal. E, e que é a diferença entre heróis de antigamente e os heróis de hoje, né? E aí, assim, você precisa ser um herói perfeito, entende? Assim, né? Na visão dessa ideologia. Você precisa ser um herói perfeito, e não um herói com defeitos, né? Assim, que tem lá seus perrengues no dia a dia. Então, acho que essa autoajuda, ela caminha muito nesse sentido, sabe? De anular os problemas, essa autoconfiança. Se você está falando de autoconfiança, de confiar em si mesmo, você precisa fazer de si um super-humano para que você possa confiar em si mesmo, né? Então você elimina as coisas que te tornam frágil, que te tornam suscetível a erros e tal. E Então, você, eu e acho você que caminha por pode, aí. desculpa te interromper, você pode eliminar também com a aceitação, né, Fabrício? Tem certos defeitos que a gente vai ver, você citou os heróis aí, na atualidade, né? Certos personagens que criam identificação com a gente porque ele aceita que ele... Eu estava vendo um desenho um dia desse, né? O Benjamin, e o menino falava que tinha medo e que isso e que aquilo, e aí ele estava assistindo com os primos, eu também tenho, e tal. É uma maneira, né, da gente também não ver, porque quando eu aceito
é mais ou menos isso, né? Que você está falando de você dizer que o gato não existe. O gato está lá todo machucado, o bichinho, mas ao invés de você questionar a questão da relação do homem com Deus e da maldade humana, você simplesmente fala que o mal não existe, né? Então é meio outra coisa que o Chesterton trabalha aqui em outros capítulos, né? A questão do otimista, né? O otimista é esse cara que ele olha só para o que ele quer, né? Ele tem um olhar voltado para aquilo que ele quer. E se ele tem algum problema, esse problema, na verdade, é pequeno, não chega. Na verdade, faz ele até ficar bonitinho. É como se fosse um sinal, né? Tem um sinalzinho no nariz, tem um sinalzinho, enfim, e segue, né? E assim, uma outra questão que eu vejo aparecer aqui, quando você fala isso, é como a gente então vai ter aquele lugar do luto, né? Como fala em Eclesiastes 7, né? Que é o lugar da reflexão, da angústia moral verdadeira, em que você pensa assim, socorro, né? O Kierkegaard fala sobre isso, né? É o lugar de você se lançar para fora. Como, né? E aí eu penso assim, quais seriam outras maneiras, né, de fugir disso, né? Porque eu preciso me ver nisso, né? Eu não, a gente não está falando dos outros, a gente está falando da gente, né? O quanto que, quantas vezes eu arrumei entretenimentos ou até mesmo um ativismo, né? Em que eu estou ali fechado naquilo e estou fazendo bem, e não importa, né, o que está ao redor, importa que eu tenho algo para fazer e eu vou atropelando tudo. Tem diversas fugas, né, da realidade. E o homem, desde sempre, buscou fugir da realidade da queda, né, de ser imperfeito, e isso vem acontecendo de muito tempo. E não é de hoje também essa questão do materialismo, de você se pautar em coisas que você pode construir, né, se cercar dessas coisas para tentar se tornar autossuficiente, né? O primeiro momento que eu vejo isso sendo construído, até como sociedade, está lá nos, nos primeiros capítulos de Gênesis, com a Torre de Babel, né? Com a construção da Torre de Babel. O homem querendo construir ali o seu nome, querendo, né, construir algo que tocasse o céu, para que, né, ou seja, para ser independente de Deus. Então a gente vê isso acontecendo já desde os primórdios ali da humanidade, isso acontecendo, essa busca do homem por não precisar de Deus. Só que, de novo, ele está negando o gato, né? Ele está negando a sujeira. Então, assim, não adianta o homem buscar outros caminhos e tal para tentar construir algo que faça essa religação, porque só existe um caminho, só existe uma possibilidade de nós voltarmos para o que realmente nos dá vida, que é realmente através de Cristo Jesus. Mas o ser humano, não, assim, existe sempre essa busca por outros, por outras possibilidades. E aí o Chesterton traz essa questão, né, da construção dos heróis também, né, que você falou aí, que eu já tinha mencionado. E, e aí você comentou sobre essa questão de heróis que trazem características humanas, né? A gente tem, e hoje em dia a gente, acho que a indústria dos quadrinhos e de Hollywood, né, busca criar essa identidade, entender que essa identidade com o seu público é importante, né, gerar essa identidade importante, e aí cada vez mais eles têm colocado, né, heróis com defeitos, com falhas, inclusive falhas de caráter, né, assim, que são chamados anti-heróis, né, inclusive. E aí a gente vê essa aproximação, né? Que eles mesmos já perceberam que o caminho não é por aí. Mas, de certa forma, eu tenho uma preocupação em relação a isso, porque ainda gira em torno de depender dos seus próprios poderes. É isso aí. E quando não, chega aí culpa Deus, né? Ah, mas Deus deixa isso acontecer aí no mundo e tal, né?
e sem falar Sim. como a gente faz ao nosso redor. A culpa é da política, a culpa é o dinheiro que está pouco, o salário, é a minha esposa, enfim, tantas outras coisas para eu não olhar para dentro e perceber essa minha ausência, porque eu estou me enchendo de conhecimento, eu estou me enchendo de entretenimento, eu estou me enchendo de rede social e tanta coisa, para que eu não olhe para a essência humana, né? A minha necessidade de redenção. Eu tava lembrando de uma frase que o Chesterton fala no capítulo dele lá, que ele fala assim, é alguma coisa do tipo, tá? Não vou. Deixa eu ver até se eu acho aqui para não. Mas, enfim, ele fala que o homem, ele é um dragão entre dragões. Um dragão não é herói entre dragões, entende? Então, assim, um dragão não tem nada de excepcional quando ele está entre dragões. Então, o ser humano ele busca ser algo a mais do que realmente é para que se destaque, né? Então, você falou aí dessa questão do ser humano que, que agrediu o gato e tal, não sei o quê. Ele vai continuar agredindo o gato e vai continuar fazendo coisas que são ruins enquanto não restabelecer esse contato com o Criador, né? Enquanto não restabelecer enquanto não entender que existe já esse caminho de volta e que precisa, porque toda bondade vem de lá, né? Então, Deus faz chover bondade no mundo e tal, nas pessoas, mas vem dele de qualquer maneira, por mais que a pessoa não reconheça que Deus está fazendo isso, Deus, pela sua extrema bondade, faz chover bondade também nos corações daqueles, mesmo daqueles que não reconhecem. Mas existe algo mais puro aí para ser experimentado nesse sentido. Amém. Tudo é dele, por ele, para ele, né? E por mais que a gente não se dê conta disso, é assim, a gente depende dele. O problema é a gente não se ver como necessitado, né? Agora, Fabrício, essa nossa conversa aqui, Deixa eu né, de só não... fazer, deixa eu só fazer um parênteses Claro, sobre aquela história. Eu até achei aqui o texto né, que eu estava comentando. E aí ele comenta sobre o seguinte, que o romance realista, sabe, que aí ele está falando sobre o materialismo, né, e tal, sobre essa questão da nossa necessidade de fincar os pés na realidade, e tal, não sei o quê, de construir algo para ter o pé ali bem fincado em algo que para nós parece real e sólido, né? E aí ele fala que o romance realista sóbrio de hoje discute o que um lunático radical vai fazer em um mundo sem graça, né? Então as pessoas precisam e aí a gente vê assim, né? Tornar os personagens o mais impressionantes possível para discutir esse papel dele no mundo que se tornou tão sem graça se torna, né, cada dia tão sem graça. As pessoas olham e veem tudo tão sem graça. Quando na verdade tem tanta coisa maravilhosa para a gente admirar à nossa volta. E só que se a gente se acha grandão demais, a gente não consegue ver beleza nas coisas pequenas. cara, isso aí, é isso aí. E o que eu ia falar para você, eu queria te perguntar, é assim, a gente está pensando nos materialistas, nos racionalistas, numa perspectiva mais secular, né, do conhecimento e tudo mais, em que as pessoas estão se ensimesmando, até mesmo para se curar, né? Poxa, o herói está lá, o cara tem aquele problema, mas olha só o que ele faz, ele é poderoso. Ao mesmo tempo, eu, né, tenho esses probleminhas aqui, mas deixa aí, olha o que eu tenho feito, e começa a ver meus méritos e tudo mais. Mas você acha que isso é possível acontecer na igreja também, Fabrício? Você acha que esse tipo de engano acontece dentro da igreja? Porque assim, dentro da igreja, teoricamente, nós temos pessoas que se reconhecem necessitadas de algo além de si mesmas, né? Então eu vou ao encontro
e lá eu encontro outras pessoas que também vão ao encontro do Senhor, e nós juntos, humildemente, clamamos: eis-me aqui, Senhor, fale conosco, né? Me perdoe e me leve para próximo de ti. E aí, você acha que mesmo assim acontece esse tipo de coisa? Não, não, nas igrejas não, porque nós que estamos dentro das igrejas, nós já somos santos e somos, já atingimos a perfeição, né? Ironias à parte, é claro que isso acontece dentro das igrejas e, e a gente tem um catalisador disso, né? Que é justamente a busca pela santidade. E aí, assim, só que as pessoas, eu acho que nós, não, falta nos entender que a santidade começa pela humildade, sabe? Começa por reconhecer que, que nós não conseguimos, que nós não somos capazes. Então, por não reconhecer isso, as pessoas não conseguem olhar para outras pessoas e falar, olha, eu sou pecador, miserável, sou, sabe? Apesar de apóstolo Paulo, né, um dos grandes ícones das escrituras, né, ter deixado esse escrito, né, tão importante, né, quando ele diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né, quando ele fala que não consegue fazer o bem que ele gostaria de fazer, mas ele faz o mal que ele não gostaria de fazer. Então, mas a gente não, a gente, né, a nossa natureza, e aí é importante, né, a gente perceber isso, que por mais que nós tenhamos encontrado a Cristo, nós temos sempre ali a nossa natureza carnal, que precisa ser mortificada, que precisa ser trabalhada dia após dia, e para que a gente perceba, né, olha, eu não preciso ser superior ao meu irmão, não preciso, sabe, mostrar que eu sou mais santo que o meu irmão. É, eu tenho minhas falhas, não estou dizendo de chegar e abrir, sabe, para todo mundo, cada falha, mas não ficar, sabe, passando aura de santidade, né, quando na verdade você é um pobre coitado, mas que alcançou um tesouro valiosíssimo, né, através de Cristo Jesus, que está à nossa disposição, mas que nós continuamos sendo falhos e fracos. Mas na igreja acontece muito disso, sob uma perspectiva um pouco diferente, mas muito. Parece que um desses problemas da nossa natureza pecaminosa é a gente ostentar méritos que não são nossos, né? E até mesmo dentro da igreja a gente acaba só trocando o mérito, mas a gente vai buscar, corre o risco, né? De buscar méritos. Isso que você falou é muito profundo, porque é justamente essa necessidade, né, constante de Deus, da inspiração do Espírito Santo na nossa vida, né, que precisa ser a nossa motivação, né, de viver, de caminhar junto, de estar ali. E, enfim, às vezes a gente acaba escutando, né, olha, já tenho tantos anos de crente, eu já sou pastor, já sou isso, aquilo, mas a gente sabe que para o Senhor, a gente, no fundo do nosso coração, né? É essa a grande questão, né, cara? Não é ninguém olhar para a pessoa e falar você isso, mas é a gente olhar para a gente mesmo, no nosso lugar secreto com o Senhor, né? E perceber, Senhor, na verdade, não faz sentido isso que esses aparentes méritos que eu tenho, porque, né? Quem sou eu? Caramba, eu tô totalmente necessitado, e aí que esse é o primeiro momento, né? O primeiro momento que o Senhor, assim como a gente vê Gideão, a gente vê Moisés, a gente vê Isaías, e tantos, né? Servos do Senhor que se veem assim, tão necessitados, indignos da presença do Senhor. E ali o primeiro passo, o segundo passo é ele confiar no Senhor, né? E ver que os méritos são dele. E aí ele começa assim a construir a sua caminhada, porque é ele, por ele, para ele, né? Uhum. A gente vê que isso, assim, isso é fruto de um racionalismo também, de uma construção racionalista que diz que, assim, por exemplo, né, uma das origens dessa necessidade
Primeiro que é a necessidade de a gente ser realmente, de não ficar abaixo de ninguém, né? E isso é muito pregado hoje, né? Assim, a gente procurar pessoas que reconheçam o nosso valor e tal, essa coisa toda. Mas o fato é que assim, as pessoas constroem um racional que diz que se eu reconhecer o meu pecado, né, a minha fragilidade, eu vou estar me expondo, eu vou estar me fragilizando diante de outras pessoas. Né? Vou estar dando margem para que essa pessoa olhe para mim de uma maneira diferente, e não é nem que isso não vai acontecer, né? Não é nem que isso não vai acontecer, mas é que por que nós estamos tão preocupados com isso, né? Qual é a razão? Qual é o nosso sentido de viver realmente? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Nós sempre vamos ter a tendência de buscar algo que nos dê segurança aqui, nessa terra. Mas nada do que nós construirmos aqui vai nos dar realmente uma segurança. E é só através do exemplo de Jesus que a gente consegue. Cara, quando a gente se liberta, né, dessa necessidade de ser alguém tão valioso e tal, sabe? A vida flui muito mais tranquilamente. Quanto mais a gente se prende a essa necessidade de sermos alguém, mais a gente está correndo atrás do vento e mais porque tudo que nós conseguirmos ser não será suficiente nem para nós mesmos. Né? Então, não vale a pena correr atrás dessas coisas. Então, assumir realmente a humildade, como diz lá em Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, né, não se apegou a isso antes, se humilhou, né, se tornou como um de nós e veio aqui, sofreu e morreu, né, uma morte de cruz, uma morte humilhante, mas Deus o elevou sobre todos os nomes, né? Então, nós temos a nossa glória, na verdade, quando a gente começa a entender um pouco mais o Evangelho, a gente se satisfaz com que Cristo seja engrandecido. Olhar para Ele, que fez isso, que nenhum de nós seria capaz de fazer, né? A gente tem que ter o mesmo sentimento, mas fazer o que Ele fez não dá, é impossível, porque nenhum de nós é Deus, nenhum de nós é perfeito. E ele sim, sendo perfeito, abriu mão da sua perfeição para estar fragilizado. Né? Nós não, nós às vezes queremos fazer justamente o caminho contrário. Né? Sendo imperfeitos e frágeis, queremos fazer o caminho contrário, sermos, né, nos tornarmos deuses, nos tornarmos o que nós nunca seremos. Então, nós sempre seremos dependentes do amor de Deus e da virtude do Espírito Santo para fazermos as coisas que realmente valem a pena serem feitas. Perfeito. A imagem, se falando isso aí, eu vejo a imagem do Cristo, a cruz, né? E você vê ela partindo de a cruz parte de embaixo e aí se divide em cima, né? E a imagem do anticristo, que começa e se, na verdade, começa embaixo, né, em muitos e vai se tornando um. E o que que isso diz, né? Isso diz que Cristo, como você falou aí de Filipenses, né, abre mão de si mesmo pelo outro, né? Mas o anticristo e essa nossa natureza humana tende exatamente o contrário. Ele vem, pega o que tem do outro, do variado, do ramificado, põe a perder para que tenha apenas para si mesmo, né? É o oposto do bom de Deus, né? É o que ele acontece no Éden, né? Enquanto Deus está ali tirando de si, né, para distribuir para a humanidade, o homem está tirando de tudo porque ele era o cara que ia cuidar de tudo. Ele pôs tudo a perder porque ele queria, né? E quem vai cuidar do jardim agora? Não interessa. O importante é que eu vou comer o fruto, o importante é que eu vou usufruir do que eu quero, né? Então,
Isso é muito forte. Bom, então quer dizer que essa é uma característica. Opa, E fala. o próprio Filipenses, né? O próprio Filipenses, ele fala, né, O sobre essa próprio questão Filipenses. de, ele fala sobre essa questão de considerarmos o outro, né, superior a nós mesmos, né? Que Isso. esse é o caminho, né, para para a gente não fazer nada por interesse próprio, né? Para a gente fazer as coisas pensando no interesse do outro, né? Antes, quando chega nessa parte, né, de falar sobre o que Cristo fez e que nós devemos ter o mesmo pensamento, ele já tinha comentado sobre isso, né? Sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, né? Então, é sempre voltado para isso. É nos humilharmos, deixarmos, fazermos o outro maior que nós. Amém. Isso tem muito a ver com onde que está a nossa conta, né? Se a nossa conta, onde a gente guarda esses méritos, estão aqui no nosso coração ou se estão no céu, né? Se a gente está armazenando tesouros em nós mesmos, esses méritos, né? Ou se a gente armazena no Senhor. Então, quer dizer que uma das características, como você começou falando para a gente aqui, né? Talvez eu seja esse maníaco. Uma das características dessa nossa natureza pecaminosa é sermos maníacos, né? Temos esse risco de colecionar manias de nós mesmos, né? Sejam méritos, né, baseado em conhecimento, né? Torres, como você falou, torres de Babel, em entretenimento, em prazeres que não edificam, e tantas coisas, né? Então, seja na igreja, seja de maneira secular, o homem é o mesmo, né? Exatamente. Esse racionalismo, né, que nos afeta, ele não nos torna maiores, né? Não nos torna melhores, né? Apesar de uma falsa sensação de que isso esteja acontecendo. E aí a gente vê que o homem troca, é o homem trocando o que é bom pelas migalhas, pelas bolotas. Novamente, o homem é o, é o filho pródigo que não volta, né? Que está satisfeito com o que está vendo. Muitas vezes é naquele período ali de gastar a herança e tal, né? Outras vezes está lá dentro do chiqueiro já comendo comida dos porcos, mas com orgulho suficiente para impedi-lo de regressar ao que é bom realmente para a sua vida, né? E aí você falou de onde está, né, o tesouro e tal, né? Lá em Colossenses 3 também, né, fala sobre que a gente deve olhar para as coisas que são do alto. E quando a gente não faz isso, a gente está se limitando muito, porque a gente olha para a Terra e fala que planeta enorme e tal, que coisa maravilhosa, tanta coisa para a gente usufruir. Cara, você não precisa nem ir para o que é infinito, você vai, sabe, aqui para o nosso sistema solar e você já vê que tem tanto mais espaço, tantas outras coisas, né? Se a gente vai ampliar um pouquinho mais para o universo, a Terra se torna tão pequenininha, tão insignificante diante do universo que nós conhecemos. Imagina o que nós não conhecemos, né? Deus tem o infinito, tem a eternidade para que nós desfrutemos e a gente está se limitando aqui. E o Chesterton fala um pouco sobre isso também, sobre como o racionalismo ele acaba limitando a mente das pessoas, na verdade, acaba limitando, porque as pessoas ficam presas ao que elas simplesmente podem tocar ou ao que elas podem calcular, o que, né, que elas podem formular e não conseguem viver experiências mais grandiosas do que nós mesmos, maiores, né, do que o nosso racional consegue comportar. Mas Deus nos oferta essas experiências. Inclusive, ele fala: olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração humano, jamais subiu ao coração humano. São essas coisas
que eu tenho reservado para vocês, né? Então, assim, o convite é: vamos desfrutar de coisas maiores do que a nossa limitação mental. A nossa mente é tão limitada, por que a gente vai acreditar que a gente pode, que tudo que a gente pode conhecer está aqui, né? E aí eu cito, né, novamente aquela frase que eu já comentei em outra oportunidade, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que, do que, meu Deus, Nossas existem vãs mais filosofias. do que pressupõe as nossas vãs filosofias, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe as nossas vãs filosofias. E eu digo que tem mais coisas, inclusive, que Deus nos deu para serem desfrutadas. Coisas mais grandiosas e coisas também mais simples, que às vezes a gente deixa passar por, por não conseguir entender como é que funciona essa dinâmica da vida. E às vezes se prender a coisas tão racionais materialistas. É isso aí. A, a OMS, né, hoje considera que o bem-estar, né, do ser humano ele tem a ver com quatro perspectivas, quatro tipos de saúde, né, que é física, mental, social e espiritual. Olha que coisa, hein? E aí a gente já vê aí essa tendência, né, de perceber que não é apenas uma coisa materialista, não é apenas social, não é apenas física, né? Mas a gente também precisa buscar o que está além da nossa imaginação. Não vou nem falar, porque ele fala muito de imaginação aqui, né? Ele cita a questão da visão espiritual estereoscópia, né? De conseguir ver duas imagens diferentes ao mesmo tempo. E a gente tem essa visão, né? Isso é muito interessante. A gente consegue ver só um lado aqui, a gente consegue ver o outro, mas o cérebro consegue juntar. Será que a gente consegue fazer isso com essas visões que a gente tem ideológicas, né? Direita, esquerda, por exemplo, e tantas outras? E o quanto que essa nossa vida espiritual, essa nossa abertura ao mistério que você trouxe, nos possibilita compreender esse mundo aqui. E aí, para a gente terminar, já deixando a bola aí quicando, ele traz uma frase aqui no final que eu vou ler e vou deixar para você comentar para a gente. Ele fala assim: a única coisa criada para a qual não podemos olhar é a única coisa à luz da qual olhamos para tudo. Ou seja, a única coisa que eu não consigo olhar diretamente, na verdade, é o que faz eu conseguir ver todas as outras coisas. Como o sol ao meio-dia, o misticismo explica tudo o mais pelo brilho de sua própria invisibilidade vitoriosa. Então, ele está comparando o sol do meio-dia com uma outra coisa. Você pode falar isso para a gente? Eu acho que não, na verdade. Mas realmente é algo. Isso me traz à mente que, eu até já comentei, né, que a bondade de Deus é distribuída mesmo para aqueles que não reconhecem, né, que existe um Deus. E, e muitas pessoas desfrutam dessa bondade sem reconhecer que essa bondade vem de Deus, né? Muitas pessoas, inclusive, usam dessa bondade sem perceber que é Deus que as está capacitando para ter atos de bondade, né? E a gente vê que essa é a luz do sol, né? Assim, essa é a luz do sol. São pessoas que, assim, não é fácil olhar para o sol, né? É desconfortável, é muito desconfortável olhar para o sol, né, diretamente. Mas quanto mais luz nós temos, mais nós conseguimos enxergar a nossa verdadeira situação, né? E se a gente anda no escuro e as pessoas assim com medo do poder que o sol tem, elas acabam se escondendo em regiões escuras, em sombras, e aí acabam não vendo a sua própria condição. Então eu acho que fala muito sobre isso,
muito sobre, mesmo as pessoas que estão nas sombras experimentam o calor do sol, né? Isso é interessante, porque o sol irradia através de outros locais onde ele alcança e acaba irradiando o seu calor para pessoas que estão nas sombras também. Então, a gente sabe que esse sol está sempre disponível. E mesmo quando é noite, o sol não para de brilhar, o sol está lá, né? Mas, e quando em meio às tempestades a gente pode ter certeza de que o sol está lá também, por mais que a gente não veja, por mais que esteja tudo de maneira mais nebulosa, a gente sabe que ele está lá. Então, é isso, sabe? A gente não pode ignorar. Às vezes a gente sente um calorzinho bom desse sol na nossa vida, por mais que nós não reconheçamos que vem de Deus, ele está lá, sabe, disponível, sempre disposto a dar o calor e a iluminar o caminho de quem realmente quer, e até às vezes de quem não, não, não se volta para Deus de fato, né, não consegue olhar para cima e está caminhando aqui, mas está caminhando sob a luz do sol. Né? Então, assim, quando as pessoas começam a se esconder muito de Deus, quando se esconder muito do sol, aí elas vão para as trevas e aí, sabe, se afastam cada vez mais do brilho, do calor do sol e acabam se metendo numa condição muito mais deteriorada, humanamente falando, né? Então, eu acho que essa é a nossa preocupação, assim, em tanto irradiarmos o calor e também a luz desse sol para aquelas pessoas que estão nas sombras e se escondendo desse sol, para mostrar para elas que, olha, tem um lugar quentinho, tem um lugar que vale a pena viver, sabe? Só que quando a gente chega com luz para esses locais, imagina que alguém que não tem luz ali e está vivendo, sabe, num lugar que, se você não tem luz na sua casa, você não limpa a sua casa, você não cuida da sua casa. Então, se alguém chega com luz, mostra toda a sujeira, mostra tudo que está deteriorado, né? Então, volta um pouquinho para o que a gente já comentou, inclusive a respeito de pessoas que estão dentro da igreja também, né? Então, a gente precisa ter essa dedicação, essa devoção e levar essa luz, esse calor, e também ao mesmo tempo a paciência de entender que não é fácil para essas pessoas olharem para a própria sujeira, assim como não é fácil para nós mesmos olharmos para a nossa própria sujeira, né? Então, e o racionalismo vem para preencher essa necessidade de explicar um mundo, ainda por mais limitado que seja, é um mundo que se conhece, então precisa de alguma coisa para dar base para esse mundo, e aí entra o racionalismo, o materialismo. O que eu tenho aqui nesse escuro e consigo tatear, encontrar, eu vou formular as minhas questões, eu vou formular as minhas ideologias, os meus pensamentos com base no que eu posso ver ou não ver, né? E por aí vai. Amém, amém. É isso, minha querida, meu querido que nos ouve, nos vê. Esse é o apelo. Se você quer a luz para que ela ilumine as suas manias, manias de si mesmo, mania de grandeza, tantas manias aí, assim como eu peço, o Fabrício pede, né, que tenhamos a cada dia esse pedido, né, que a gente pode fazer sozinhos com o Senhor. Feche seus olhos e clame: Senhor, venha, mostre para mim o que me afasta e me transforma. Eu quero mais do que eu mesmo. Eu quero conhecer-te, eu quero estar perto de ti, porque ele sabe, né, como é o nosso funcionamento, ele sabe de fato a criatura que ele criou. Amém? E fica aí o nosso convite. Nós somos a Igreja Bethesda Brasília. Visite-nos, temos aí nosso acesso no Google,
no YouTube, no Spotify. É fácil nos encontrar. É necessário estar em comunhão. Lembrei de duas músicas enquanto a gente conversava aqui. Mais que uma voz, do Kleber Lucas, né? Eu queria ter mais que uma voz. Ter mais que uma voz. A nossa voz sozinha não basta. E a música A Ele a Glória também, lembrei dela. Porque dar a Ele a glória não é nada mais do que justiça. E, ao mesmo tempo, enquanto o glorificamos, nós nos aproximamos dele e temos o verdadeiro prazer da vida, o verdadeiro prazer de caminhar conforme a nossa necessidade, né? A nossa verdadeira necessidade é dele, é de Deus. E aqui está o nosso livro, né, que estamos conversando sobre ele. É só uma passagem rápida, leia, vale demais. Esse foi o capítulo 2. Esse aí é o Fabrício, ele é um instrumento do Senhor, quer ouvir Deus falar. Essa parte já está cortando, né? Tá. Não, eu queria dizer que, assim, eu realmente sou um maníaco, tá? E indo lá na Bethesda, você vai encontrar um monte de maníacos que não tem medo de olhar para o sol, sabe? Não tem medo de viver no sol, sabe? Com um monte de defeitos, um monte de manias, né? Buscando sempre melhorar e tal. E às vezes tem, sim, né? Algumas coisas ali, assim, para corrigir, mas que a gente continua, né? Continua corrigindo e se entendendo e se ajustando uns aos outros. E temos um ambiente muito gostoso ali. E vai ser muito gostoso ter vocês com a gente. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, enquanto vocês falavam, que não foi uma coisa que me surgiu na minha leitura desse capítulo. E eu acho interessante a gente usar esse espaço para construir. É mosaico, né? Então vamos construir juntos e juntas. E de certa forma parece que o Chesterton ele quer convidar a gente o tempo todo a fazer isso. Olha só, eu tenho um conteúdo aqui, estou disponibilizando. E aí, o que que provoca em vocês, né? E enquanto vocês falavam, até nessa questão do manicômio, né? Que hoje seriam os nossos hospitais psiquiátricos, né? E quisera que eles, de fato, fossem uma memória mesmo integralmente do passado. Mas a gente tem visto movimentos políticos, inclusive, de retomada desses hospitais, que é uma lógica muito similar à mesma, na verdade, de por que foram criados os manicômios. Né? Os manicômios eles foram criados para isolar aquilo que a gente não quer na sociedade. E quando eu falo de isolar, e era geograficamente, né? Eles eram construções físicas, verdadeiras prisões, fora de onde a cidade estava organizada. Então, é um processo de exclusão. E é um engano pensar que quem estava ali eram pessoas com doenças mentais. Não, eu quero excluir da sociedade. Então, eu vou colocar ali pessoas que não se enquadram nos ditos, nas normas, né, nos acordos sociais, e são acordos sociais para um nicho se beneficiar. Então, pessoas em situação de vulnerabilidade, pobreza, mendicância, né, na época era o termo utilizado, mulheres, enfim, eram segregados, eram levados aos manicômios. E isso me fez pensar, é, é, e, e hoje a gente tem um cenário, depois da reforma psiquiátrica, que é exatamente uma outra proposta. Vamos desinstitucionalizar essas pessoas, porque o processo de cura está no coletivo. Essas pessoas precisam estar aqui na sociedade, com uma rede de atendimento qualificada para elas. Parece que não tem nada a ver o que eu estou falando, mas foi a partir dessa ciência que vocês me provocaram, assim, no seguinte pensamento. Quando o Chesterton ele fala que os homens que realmente acreditam em si mesmos estão todos em manicômios, quando ele traz essa perspectiva muito bem abordada por vocês, da racionalização de todos os processos, ele pode estar muito bem provocando que, na verdade, essas pessoas, elas que estão isoladas, elas que não querem estar na coletividade,
Eu acho que de pano de fundo também nesse capítulo tem uma possibilidade para a gente assumir uma responsabilidade de estarmos em coletivos, em grupos. Porque a racionalização, nessa dimensão, ela nos isola e nós não evoluímos, e foi exatamente o que vocês trabalharam muito no final, né? Que a gente teve passagens bíblicas, assim, todas as demais áreas são violentadas. A gente não desenvolve espiritualidade, a gente não desenvolve senso crítico, porque nós estamos fazendo um processo de institucionalização daquilo que não nos agrada a partir da racionalização. E ele fala assim, né? Acreditar completamente em si mesmo é uma crença tão histérica e supersticiosa. E bom, me fez lembrar também de uma personagem muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram, e se não, acho que tem um documentário muito acessível na internet, que é a Estamira. É uma mulher, foi feito um documentário sobre ela com um transtorno mental e que vivia no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, no lixão. E esse documentário é todo contando a vida da Estamira a partir dela e ela trazendo reflexões seríssimas com transtorno mental, seríssimas sobre a utilização do lixo, sobre como a sociedade se organiza, com frases emblemáticas. E quando o Chesterton meio que fala, o louco não é o homem que perdeu a razão, o louco é o homem que perdeu tudo, exceto a razão, eu me transportei para essas falas. Então, a Estamira tinha frases do tipo, neste mundo de maldade, não tem mais o inocente. O que tem, isso sim, por todo lado, é o esperto ao contrário. Então, ela vai brincando com as palavras e vai entregando um processo que ela mesma coloca assim, olha, quem eu acho inteligente é quem sabe viver, mas viver a nossa realidade. É uma pessoa com transtorno mental, qualificada como uma pessoa errante, que não tem uma vida própria, que precisa ser tutelada, e ela subverte isso dizendo, na verdade, inteligente é quem vive a nossa realidade, sabe? Quem se propõe a estar em realidade. E aí, nessa dinâmica, eu fiquei questionando, assim, se hoje, teoricamente, né, pós-reforma psiquiátrica, a gente tem um enfrentamento da lógica hospitalocêntrica, que é colocar essas pessoas isoladas, o único saber que dá conta é um psiquiatra. Então, eu isolo aquilo que eu não quero dar conta, que eu não quero absorver enquanto sociedade. E se hoje a gente está querendo essa desinstitucionalização, quer trazer as pessoas para o coletivo, pode ser que nós possamos estar criando movimentos internos, da gente continuar criando manicômios para o outro. Então, eu racionalizo, porque o outro me incomoda a tal ponto que eu não quero uma troca com ele. Eu não quero estar com ele num processo de construção. Então, o quanto que esse jogo pode estar sendo utilizado para a gente solidificar, para eu isolar aquilo que eu não quero, né? E aí, eu até escrevi aqui uma frase que eu já nem estou entendendo mais nas anotações, mas assim, eu racionalizo o máximo que eu puder para eliminar esse outro que eu não quero. Né? E é um pouco sobre isso que o Chester começa a futucar a gente, né? Quem é esse que é posto lá? Por que ele está lá e por que é acreditado a ele a loucura? Né? O quanto que nós que estamos construindo algo confortável para poucos, não nos relacionando, o quanto que nós não estamos nos desafiando, porque viver coletividade é onde está o desafio. E a gente não está se colocando nessa postura de sermos desafiados. Então, foi um pouco disso, assim, o quanto que esse aqui, daqui de fora desse manicômio, o quanto que ele mesmo não está se colocando lá dentro, nessa perspectiva. É isso, esse foi mais um episódio do Mosaico Podcast com o nosso amigo Fabrício. Eu acho que eu não me apresentei, né, cara? Bom, isso é o de menos, né? Eu sou mais um maníaco também. Em busca de não ser maníaco,
Mas é isso, que o Senhor haja apesar de nós, né? Eu sou o Gustavo e foi um prazer muito grande estar aqui falando sobre as coisas do alto. Um abraço, meu irmãozão. Um abraço para Abração, você que nos ouviu e até mais. A gente se vê. um abraço, galera. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter me ouvido, me deixado falar minhas baboseiras aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.